Olá, olá! Tudo bom, gente? Olá, fui então. Boa tarde, boa noite. Olá, como estão? Acho que tá meio escuro aqui. Olá, tudo bem? Não sei se vocês quiserem me dar informação se tá escuro, tá claro. Acho que tá boa a imagem, né? Me digam aí o que vocês acham. Senão eu boto mais iluminação aqui. Ah, saudade de Fortaleza. Saudade. Então, eu tô nova nessas tecnologias, eu vou só dar uma olhada se tá tudo ok aqui. E Oi, aí, Gervásio, tudo bom? tudo jóia? Tá escuro aí ou tá legal a luz? Tá bem boa a sua luz. Ah, tá, legal. Aqui tá achando escuro ou tá bom? Eu acho que tá bom. Tá bom, então tá beleza. E como é que você tá? Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. E você? Tudo ótimo, meu cabelo tá meio bagunçado. Ah, ótimo. Pois bem, então eu sou meio nova nessas partes de tecnologias, mas eu queria muito fazer lives para a gente falar cada vez mais dessa questão, tanto de ecológica, né, Aham. agroecologia. Pois é, então eu quero falar, assim, primeiramente, dar uma mini apresentada, porque muita gente que está olhando aqui, eu acho que pode ser que não me conheça, né? Então, meu nome é Tef Castro, eu tenho formação só de técnico agrícola na área, né? Mas Uhum. alguns cursos que eu fiz e mídia audiovisual que eu larguei, por isso que eu não sei lidar muito bem, não concluí. E nos últimos anos eu tenho viajado, eu vou botar o fone, acho que fica melhor. Uma assessora aqui me trazendo o fone se ficasse ruim, mas tá dando para ouvir bem? Sim, tá ótimo. Tá, então tá bom. Então eu vou ficar sem fone. Então, eu tenho viajado e conhecido muitos biomas e também aprendido um pouco mais sobre a agricultura, tanto regenerativa, agroflorestal, né? Um pouco mais sobre agroecologia. Então, é isso. Eu estou hoje no Rio Grande do Sul, mas eu estava no Ceará, fui para Paulo Afonso, e agora estou aqui onde eu nasci, né? E minha família, ainda tenho alguns familiares aqui. Aqui eu quero também agradecer, porque essa estrutura que eu estou é de onde eu trabalho agora, que é o Inner Solar, até vou fazer um merchandising. Estou trabalhando com instalações de painéis solares, né? Então, não foge muito do que eu falo, porque é isso. É energia renovável, é uma energia que vai trazer benefício para todos, né? Então, fiz um merchandising para o Inner Solar, já que eu estou usando a estrutura do escritório. Legal. Tudo a ver. Muito bem. Então, estamos aqui com Wagner Gervásio, engenheiro agrônomo e doutor em engenharia agrícola. Uhum. A cidade natal, Alto Floresta, Mato Grosso. E você mora em Cuiabá agora, né? Isso mesmo? Exatamente. Pesquisador associado da Universidade Federal de Mato Grosso, isso? Isso Então mesmo. tá. Aí eu não sei se você quer falar mais um pouco sobre a apresentação, falar um pouco de você, primeiramente, né? Pra gente ver. Tá. Então, Tef e demais que estão nos assistindo, eu sou o Wagner Gervásio, né? Eu nasci e me criei no campo, na zona rural do município de Alta Floresta, uns 20 quilômetros mais ou menos da sede do município. Desde que eu nasci, aliás, desde que eu nasci não, né? Desde meus 10 anos de idade, eu ajudei meus pais no trabalho no campo, né? Na zona rural, na roça. E aí, interessante que a gente almoçava e merendava, né? Durante o trabalho na própria roça, debaixo de um pé de árvore. E aí, no ano de 2000, quando eu já era jovem, eu tive a oportunidade de conhecer a Pastoral da Juventude Rural, que me abriu a mente, os olhos, no sentido de conhecer a agroecologia, conhecer a agricultura sustentável. No ano de 2000, num congresso que eu fui participar, organizado pela Pastoral, pela PJR, em Brasília. E durante esse congresso, eu conheci a agroecologia.
e, enfim, Ah, os movimentos sociais, enfim, aí eu me interessei pela agronomia, para fazer agronomia. E aí de 2003 a 2007 eu cursei agronomia na Unemate, na Universidade do Estado de Mato Grosso, de Alta Floresta. uhum. E durante a agronomia eu trabalhei fiz um levantamento de variedades de milho crioulo em 6 assentamentos rurais da região. Que Depois legal. da minha graduação eu fui trabalhar como professor de uma escola do campo, em 2 cursos técnicos, um de agroecologia e outro de administração rural. Então eu trabalhei de 2007 até 2014 na Escola Estadual Ouro Verde, onde eu fui professor desses cursos técnicos. Depois eu saí para concluir o mestrado. No mestrado eu trabalhei com quintais agroflorestais urbanos. A Ui, que massa. agricultura urbana ela é bastante importante, né, Tete? Ela produz alimentos. Sim. E depois fui para o doutorado em Campinas, na Unicamp, na Universidade Estadual de Uhum. Campinas, fazer meu doutorado. Trabalhei com os assentamentos rurais também da região, o assentamento São Pedro, de Paranaíta, e o assentamento São Paulo, em Carlinda, 2 municípios vizinhos de Alta Floresta. Eu desenvolvi uma metodologia para avaliar, junto com os agricultores, a sustentabilidade dos assentamentos. Foi bem bacana. Muito importante. Muito importante. Então, mais ou menos é isso. Assim, né? E hoje eu estou aqui em Cuiabá trabalhando como pesquisador associado da UFMT. Estou responsável pelo acompanhamento técnico da implementação e desenvolvimento de sistemas agroflorestais aqui na Baixada Cuiabana. São vários municípios, Maravilhoso. Pantanal e Cerrado, e a gente está desenvolvendo essas atividades aqui. Eu estou amando cada vez mais aprender sobre. Estou tentando, experimentando há uns 5 anos, assim, que... Por questões familiares, eu tenho retornado aqui para o sul. Meu avô está sempre meio doente, aí tem que estar alguém próximo, né? Sim. E toda vez que eu venho, eu acabo mexendo um pouco numa horta que a gente tem aqui. Uhum. E eu estou tentando sempre chegar o mais próximo possível dos sistemas agroflorestais. Uhum. Nosso clima não é fácil aqui, né? Quando dá pedra, geada, É. é complicado. O inverno é muito rigoroso. Tem todas as... Como eu tive no Nordeste, mais vivenciando, Uhum. então para mim lá é fácil. Vamos dizer assim, você tem mais facilidade pelo tá chovendo bem e tem sol sempre, né? Agora aqui o frio é mais complicadinho. Eu esqueci de avisar, só para dar um lembrete, eu acabei desativando os comentários para ficar mais melhor a imagem, né? Eu poder te ver bem. Mas aí eu quero avisar para quem quiser fazer perguntas para colocar aqui na interrogação, tá? Uhum. Eu tenho algumas perguntas que eu selecionei, mas tá certo. Então, você tem mais alguma coisa a colocar assim do que você menciona, essa questão do tempo que você estudou? Então, seria isso, né? Eu estudei sempre em escola pública, né? Ah, importante, isso é muito importante. Desde a minha primeira série até o último ano do doutorado, né? Então, a gente tem essa responsabilidade, esse compromisso com a sociedade de contribuir de alguma forma para o desenvolvimento da nossa região, do nosso país. Porque quem financia as universidades, as escolas, são os nossos impostos, né? Então, a gente tem essa Sim. responsabilidade, esse compromisso com a sociedade, né? Ah, muito, muito maravilhoso você falar isso, é incrível. E eu também, foi todo o meu estudo, sempre foi escola pública. Tanto que o meu técnico foi no Instituto Federal, né? Então, era o antigo Cefet. Eu entrei no Cefet e acabei me formando no Instituto Federal. Estava em transição, né? Sim. Só a Unisc, como eu falei, que eu iniciei a mídia audiovisual, era pública, mas eu tinha... Era pública, não. Era particular, mas eu consegui pelo ProUni. Então, também é uma coisa muito importante para quem gosta e quer estudar e não tem condição, é tentar ProUni, tentar SISU, né? É Sim, muito importante. Nunca parar de estudar. verdade. Então, eu vou começar assim. Você tinha feito um cronograma, eu achei muito bom. Uhum. Como é a sua trajetória na agricultura e no mundo acadêmico? Isso mesmo. Então, é um pouquinho do que eu falei, né, anteriormente. A do acadêmico é. Eu nasci e me criei na zona rural, né? Meus pais são agricultores familiares aposentados. Hoje eles estão só no campo porque meus irmãos mais velhos casaram e eu saí para estudar e estou aqui em Cuiabá. Uhum.
mas eles continuam firmes e fortes lá no campo, resistindo, né? Coisa boa. E sempre trabalhei também com eles, né, na agricultura. O nosso forte era a produção de café no início, de alta floresta, lá para os anos 86, 87, 90, mais ou menos. Eu era criancinha ainda. E depois veio uma crise do café, né? A gente acabou cortando e trabalhamos com outras culturas, como, por exemplo, o feijão, o arroz, o algodão, o amendoim. Então, a gente plantava também milho, essas culturas, né? Mas a vida toda foi na agricultura. Meus avós eram agricultores, enfim. Toda essa Sim. trajetória, né? Isso agora me veio à mente. Eu percebo que quem conviveu sempre, desde a infância é muito importante, isso eu quero falar muito, claro, com você, mas com a Gudrun, principalmente porque ela tem crianças, né? Tem duas meninas. E eu vejo que a infância é tudo, cara. O que você aprende, que o exemplo que você tem ali, você leva para a vida. Porque eu também tive essa experiência na infância. Sim, sim. Vivenciar sempre agricultura e muito agroecologia no seguinte. Eu já comentei algumas lives que eu faço, assim, às vezes na lavoura. Minha avó, minha bisavó, sempre com tudo produzido em casa. Tudo. Isso eu acho muito legal, porque as crianças veem o exemplo e levam para a vida, né? Perfeito. Bom, então eu quero lhe perguntar, quem é que alimenta o povo? Boa pergunta, Tef. Então, quem alimenta o povo é o agricultor, né? Mas aí a gente pode perguntar, mas que agricultor, né? Que categoria é essa, né? Então, quando a gente fala em produção de alimentos, nós estamos falando nos agricultores familiares. São aqueles agricultores que têm até 4 módulos fiscais e que trabalha praticamente com toda a mão de obra familiar, claro, e além disso emprega também, porque a agricultura familiar emprega muita gente. E quando a gente fala em módulo fiscal, vai depender de cada município. Por exemplo, em Alta Floresta, um módulo fiscal é igual a 100 hectares. Então, 4 módulos fiscais vão dar 400 hectares. Então, Nossa, é muita coisa. floresta possui até 400 hectares. É muita terra. É claro que nossos agricultores familiares de Alta Floresta não possuem tanta terra assim. Mas, enfim, é a lei de 2006, né, que foi construída para categorizar e para organizar essa categoria para que esses agricultores possam acessar as políticas públicas, né? Então, são os agricultores familiares. A FAO, que é um órgão da Organização das Nações Unidas, TEF, diz que quem são responsáveis pela produção de mais de 80% de toda a comida do planeta são os agricultores familiares. Ou seja, aqueles agricultores que possuem até 4 módulos fiscais, né? Independente da região. Ou muitos chamam também de pequenos agricultores. Mas quando a gente fala pequeno agricultor, é um pouco pejorativo, né? Parece que a gente está desmerecendo. Parece que está diminuindo, né? Então a gente costuma dizer agricultor familiar, ou até mesmo alguns estudiosos chamam de camponeses, né? Os camponeses. Aqui eles chamam de colono. Colonos, O colono. é verdade. Então, no Brasil, no mundo, 80% do que a gente come é da agricultura familiar. No Brasil, é 70%. De todos os alimentos que chegam na mesa do brasileiro, todos os dias é da agricultura familiar. Para você ter uma ideia, os agricultores familiares no Brasil, todos os agricultores, né, somando todos eles possuem uma área de 89 milhões de hectares. Então, 89 milhões de hectares no Brasil é de agricultores familiares. E esses 80 milhões de hectares, eles correspondem apenas a 23% de toda a área, de todos os estabelecimentos agropecuários do país. Ou seja, são quase 4,5 milhões de hectares de estabelecimentos rurais no Brasil de agricultura familiar. Pernambuco, Ceará e o Acre são os estados que têm as maiores proporções de área ocupada pela agricultura familiar. Já na região centro-oeste, que é a nossa região aqui, e São Paulo, tem as menores áreas de
menores números de estabelecimentos de agricultura familiar. A agricultura familiar, TF, produz 107 bilhões de reais por ano. E esses 107 bilhões de reais equivale a 23% de toda a produção agropecuária brasileira. Então, é muita coisa, né? É muita coisa. Com todos os problemas, né, que a agricultura familiar tem, com todo o descaso das políticas públicas, a falta de assistência técnica ou a assistência técnica deficitária, né? Aí, mesmo assim, os agricultores familiares produzem por ano Consegue produzir esse tanto. 23%. E a região sul é uma das regiões que mais tem agricultura familiar também. Tá? E aqui mesmo, olha, coisa boa! A região sul e a região norte e nordeste. Agora, a região centro-oeste já é bem difícil. Para você ter uma ideia, 87% de toda a mandioca que a gente consome no Brasil vem da agricultura familiar. Ou seja, é muita coisa, né? É muita. De acordo com o Censo Agropecuário de 2017. O feijão, que a gente come todo dia, que não dá para ficar sem ele, 70% do feijão produzido no Brasil é produzido em pequenas propriedades. O milho já é um pouco menos, né? Já é 46%. Ou seja, a maioria não é da agricultura familiar. O café, 38%. O arroz, 34%. O trigo, 21%, é produzido pela agricultura familiar. E a soja, 16%. Porque, claro... soja... As commodities, né? Essas monoculturas, essas commodities, elas são produzidas em larga escala, geralmente. Né? E o leite? 58% do leite, de todo o leite que nós consumimos no Brasil, é da agricultura familiar. As aves, 50%, os suínos, os porcos, né? 59% e os bovinos, 30%. Então, a gente também tem uma grande produção aí de animal, né? Na agricultura familiar. Então, 77% de todos os estabelecimentos agropecuários no Brasil são classificados como agricultores familiares. Ou seja, são quase 4 milhões de estabelecimentos. Né? Então, as regiões que têm maior número de estabelecimentos da agricultura familiar é a região norte. E aí depois tem o nordeste e o sul. Olha só que interessante, Té. Existe uma comparação entre a agricultura familiar e a não familiar, né? A convencional. Então, com relação à área do Brasil, a agricultável do Brasil, 77% dessa área é ocupada, 77% dessa área é ocupada pela agricultura não familiar. E 23% apenas de toda a área agricultável pela agricultura familiar. Agora, com relação ao número de estabelecimentos, ao número de propriedades, é o contrário. 77% de todos os estabelecimentos agropecuários brasileiros são da agricultura familiar e apenas 23% de todos os estabelecimentos são da agricultura não familiar. Ou seja, apesar de ser só 23% dos estabelecimentos serem da agricultura não familiar, eles ocupam uma área de 77%, né? Devido aos latifúndios, né? Devido às grandes propriedades que essas pessoas possuem. E será que a agricultura familiar entrega a gente? Com certeza. Com certeza. 100% de todo o pessoal ocupado na agropecuária no país, ou seja, cerca de 10,1 milhões de pessoas, vem da agricultura familiar. Ou seja, 67%. A região que mais emprega da agricultura familiar é a região do Nordeste, cerca de 46% de toda a população. Depois vem o Sudeste, com 16%, o Sul, com 16% também. Né? O Sul, a agricultura familiar no Sul. E o Centro-Oeste é o que menos, então, emprega na agricultura familiar. Ou seja, mais que isso, 40% da população que ela é economicamente ativa depende dessa atividade da agricultura familiar. Ou seja, 70% dos brasileiros que vivem no campo, eles dependem, então, desse trabalho da agricultura familiar. O Brasil, TF, ocupa a oitava posição entre os países que mais produzem alimentos no mundo.
Isso levando em consideração apenas a agricultura familiar. Quando a gente separa a agricultura familiar da não familiar, o Brasil está em 8º lugar, que mais produz alimento no mundo. E aí, quando a gente junta os alimentos produzidos pela agricultura familiar e pela agricultura não familiar, aí o Brasil está em 5º lugar dos países que mais produzem alimentos no mundo. Então, nós somos um país... O quão importante é a agricultura familiar, né? O quão importante é. E de todos os países, os que mais produzem alimentos no mundo são, em primeiro lugar, a China, em segundo lugar, a Índia, olha só, em terceiro lugar, a Indonésia, em quarto lugar, a Nigéria, em quinto lugar, o Brasil, né, comparando produtos da agricultura familiar e não familiar, sexto, o Paquistão e sétimo, o Japão. Então, são os países que mais produzem. Então, devido a todo esse impacto positivo, a agricultura exercida pelas famílias, ela é responsável, sabe quanto por cento do PIB brasileiro? Fala que só o agronegócio contribui para o PIB. Né? A agricultura familiar, ela é responsável por 38% do PIB, do Produto Interno Bruto brasileiro. É muita coisa, não é? É muita coisa por quê? Porque a gente tem toda uma dificuldade para se produzir no Brasil, né? Falta de assistência técnica, de políticas públicas mais efetivas, enfim. E mesmo assim, a agricultura familiar ela está lá, resistindo, produzindo alimento, né, e contribuindo para o PIB ainda do Brasil. Então, no mundo, o cultivo ele está distribuído em 500 milhões de produtores rurais, que ocupam 90% das propriedades agrícolas existentes no mundo. Aí a gente fala tanto em soja, né? Mas a soja, beleza, a soja contribui para a questão da balança comercial. Mas, o que fica no Brasil da soja e o que vai para fora? Eu achei um gráfico aqui bem interessante, uns dados bem legais, que fala o seguinte, de toda a produção da soja brasileira, nos anos 2016 e 2017, 36% de tudo que é produzido da soja é processado. 56% é para exportação, olha só, 56% para exportação, e apenas 7% é para o estoque. TEF, desses 36% que é processado, 76% vai ser para farelo de soja e 24% para o óleo. Esse farelo, 49% desse farelo ele vai ser exportado. E 51% vai ficar no Brasil para ração animal. O óleo, desses 24% do óleo, 16% é para exportação e 84% para o consumo interno, consumo doméstico. Desses, 59% vai para a nossa alimentação e para o biodiesel 41%. Então, não sobra quase nada para o Brasil. E a boa parte é para a ração animal, né? E uma parte, então, para a questão do óleo. Então, a soja, ela não alimenta a gente, né? Não. Ela alimenta geralmente animais, né? E a maioria vai para fora, né? 56% é tudo exportado. O milho também, que é uma cultura tão importante para o Brasil, 55% de todo o milho produzido no Brasil é para ração. E para exportação, 32%. E uma pequena parte, ou seja, só 12% de todo o milho produzido no Brasil é para produção de sementes ou para a indústria. Desse percentual de 12% apenas, 39% vai para secagens, para moagem, 18% ele é comercializado em natura, né, esse milho verde que a gente tanto gosta, 41% para moagem úmida e apenas 0,01% é para a produção de sementes e 1%, aliás, 0,01% para a produção de álcool e 1% para a produção de sementes. Então, essas culturas, não vem me dizer que quem alimenta o povo brasileiro é o agronegócio, porque a gente sabe que a maioria não é. 70% de tudo que a gente come na nossa mesa todos os dias é da agricultura familiar. Isso quem está falando é o próprio censo agropecuário do IBGE, do governo federal. Então, não é o MST que está falando isso, não é o PT que está falando isso, não é... São órgãos oficiais do governo, né?
É, o latifúndio normalmente joga essa, né? O É, latifúndio sempre diz, ah, mas é o PT que tá falando. é. Mas é isso, assim, Ah, a importância da eu agricultura. fico. Sim, sim. Por isso que eu queria falar com você. Por isso, quão importante eu acho essa live. Porque é isso que a gente está vivendo nos últimos tempos. Eu vivenciei isso pessoalmente, porque eu trabalhei 4 anos numa empresa que trabalhava com isso, esmagando soja para biodiesel, mas muito para farelo e, que nem você falou, 50% do que era. Eu só trabalhava numa unidade de recebimento, né? Administrativa eu era, né? Eu era administrativa. E eu via metade daquilo ali ia para direto já para o porto. Uhum. Já ia para o porto em Rio Grande já para exportar. Aham. E o farelo que era feito na fábrica também. Já Aham. era para exportação. Muita pouca coisa fica aqui. Fica. E eu me lembro que a primeira safra que eu fiz como administrativo, ainda havia a soja convencional. Tinha poucos produtores, ainda tinha soja convencional. Tanto que eu fazia contrato separado, né, por conta dos royalties da Uhum. Monsanto. E depois, no outra safra, já não havia mais. Todos já estavam na RR1, RR2, agora nem sei qual é a mais a variedade, mas Aham. tudo transgênico. Por isso que eu acho importante você trazer esses dados, como você falou, oficiais, para Sim, mostrar quem alimenta. sim, Porque eu ouço diariamente aqui, é nós que estamos alimentando o Brasil, os aham. produtores, né? Claro, eles necessitam do dinheiro para viver, mas tem outros modos de produzir e ganhar dinheiro, certo? E é isso que eu quero mostrar. Tem outro modo de produzir. Sim. Então, falando nisso, tem uma outra forma de produzir, né? O agronegócio da soja utiliza muito agrotóxico, mas muito mesmo. O Mato Grosso é o campeão, acho que é penta, hexa, campeão, no uso de Nossa. agrotóxico no Brasil. Nós somos campeões aqui. Teve uma pesquisa do... Então, segura essa questão que eu quero te perguntar sobre isso. Só Aham. quero ver o que, que tem aqui que alguém perguntou. Deixa eu ver. Qual a sua opinião sobre os biocombustíveis? Acha que esse mercado é mais sobre dinheiro do que sobre. Peraí, que eu sou leiga para isso, gente. Eu sou bruta, calma. Sobre reaproveitar. Eu acho que é aproveitamento, né? Deve ser. Então, os biocombustíveis eles têm a sua importância, A né? Rob, vou mandar um beijo para a É, Roberta. mas eles têm a sua importância, né? Mas também têm os seus problemas, né? Se a gente for comparar com relação ao petróleo, né? Claro que ele vai ser mais sustentável, né? Mas eu penso que a ideia é a gente produzir alimento mesmo, produzir comida, né? Para que o É, nosso país ele também. seja realmente um país soberano, que a gente tenha uma segurança alimentar. Né? Mas, enfim, os biocombustíveis também, em princípio, é uma coisa interessante, né? Pensando em curto prazo, e eles são mais sustentáveis do que os de petróleo. É o legítimo, é o menos ruim, se tu É, for parar para pensar. é. Porque mesmo que seja mais sustentável que os combustíveis fósseis, você vai usar uma área gigantesca para produzir. Aí tem as questões sociais também, né? Enfim, tem É, muitas questões, né? tem isso. Acho que tem mais uma pergunta, só um minutinho. Ai, meu Deus, eu sou leiga, gente. Calma com essas coisas. Reaproveitamento de resíduos, que ela quis dizer ali, a Roberta. Ela concluiu, né? Reaproveitamento de resíduos. Ah, tá. Legal. Mas é isso aí que você falou, né? Os biocombustíveis são um modo a curto prazo, como tu É, disse. Não para pensar no futuro, tem que ser realmente. Eu acho que o futuro, a questão agroecológica, é a questão de exatamente. usar o nome que for. Eu sei, eu não vou comentar na live, mas teve uma pessoa que me falou assim: eu acho que você tem que aprender mais sobre a separar agroecologia e agrofloresta antes de falar. Eu digo, tudo bem, eu estou aprendendo, é por isso que eu estou fazendo essas lives. Mas eu consigo entender que a agroecologia engloba não só o modo de produção, como sociais, Sim, porque coloca tudo, né? eu vou trazer Mas a produção hoje, para mim, o melhor é a agrofloresta. eu vou trazer algumas reflexões aqui sobre a agroecologia mais para o final, e aí a gente vai ter Uhum. dúvidas aí. Mas aí, continuando, né, a questão se é possível a gente produzir sem agrotóxico, né? É uma pergunta que Isso. muitos fazem aí,
e muitos não acreditam, né? É óbvio. Eu nem gostaria mais de estar falando sobre isso porque já é uma coisa que, né? Mas tem muitas Já pessoas deu que não provas. acreditam ainda. Tem provas que dá para produzir sem agrotóxico. Tem pessoas que não acreditam ainda. E o número de produtores orgânicos no Brasil cresceu muito de 2012 para 2019. Saltou de 5.900 para mais de 17 mil produtores, né? Nossa. Isso dados oficiais, né? Também dados oficiais. E também, consequentemente, o número de unidades de produção. De 5.400 no ano 2010 para 22.064 no ano 2018. Então, a gente está tendo esse crescimento, né? E quais são os produtos orgânicos que mais são consumidos no Brasil? Alface, 37,3%, tomate, 33%. Aí vem sucos, banana, fruta, rúcula, 7%, maçã, 6% e brócolis, 6%. Então, tem vários produtos aí que já são produzidos, né? No mundo, os países que mais produzem produtos orgânicos são a Austrália, depois vem a nossa irmã Argentina, a China, em relação a hectares, né? A China, depois a Sim. Espanha, os Estados Unidos, a Itália, em sétimo o Uruguai, a Índia, em nono a França, em décimo a Alemanha, em 11º o Canadá e o Brasil em 12º lugar dos países que mais têm áreas em hectares para a produção de agricultura orgânica. Tem um projeto interessante chamado Cana Verde. A gente vai falar de monocultura, mas só para ter um exemplo de que é possível também produzir de forma orgânica em larga escala. Existe um projeto chamado Cana Verde, que é desenvolvido em 2 fazendas, em Sertãozinho. São 13 mil hectares de cana orgânica. Ou seja, é possível produzir em larga escala também. Não estou defendendo isso, mas é possível, né? Então, de acordo com o Instituto Biodinâmico de Desenvolvimento de Botucatu, o IBD, eles dão consultorias, né, para esses projetos. Existem cerca de 50 fazendas desse tipo no estado de São Paulo que produzem cana, que produzem milho, que produzem soja, feijão, frutas de forma orgânica, né? Então, serão 6 mil toneladas voltadas para a exportação e o resto para o mercado interno, ou seja, estamos exportando também, né, produtos orgânicos. O açúcar orgânico também existe, né? Não sei se vocês já consumiram em algum supermercado, que tem uma líder mundial na produção, que é brasileira. Eles produzem açúcar e álcool orgânicos. Eu não vou falar o nome da empresa para não fazer propaganda. Merchandising. E estão presentes em vários países aí, em vários continentes. O MST também, ele é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, né? Plantio em grande... Eu vi o Rafael Cardoso partilhando alguma coisa sobre. É muito legal, cara. E também saiu essa semana a produção de soja orgânica pelo MST, né? Nossa! Eles produziram, não sei se foram... Agora, eu não vou dizer para não Eu adoro shoyu, né? Eu adoro shoyu, mas eu não consigo ir lá no mercado porque o shoyu que a gente compra não... Agora dá para tomar shoyu, comer shoyu, então. Muitas experiências aí no Brasil de que produzem em larga escala, né, a produção aí orgânica. E aí existe uma coisa chamada agricultura orgânica, e existe uma outra coisa chamada agroecologia. Então existe uma diferença. A agricultura orgânica ela somente faz a substituição de insumos, enquanto que a agroecologia, a gente vai falar agora, ela trabalha muito mais do que só a produção propriamente dita, mas também vários outros aspectos. Então é possível a gente produzir de forma... Eu adorei, eu gosto que você repita essa frase para entrar, eu acho que na cabeça do povo. É possível produzir sem agrotóxicos. Isso é muito importante porque ainda muito eu ouço, não funciona, não dá, é muito trabalhoso. Gente, funciona, dá. Como você falou em larga escala, a gente tem o Diniz, né, com a Fazenda da Toca, que eu sempre fico olhando, que as imagens são maravilhosas de você ver aquela produção em larga escala e dando muito certo. E a questão da produção também de maquinário adequado para poder fazer essa larga escala. A gente vê o Ernest.
Tem gente que fala assim, nossa, a gente precisa produzir em larga escala para alimentar a população mundial. Não. 70% do que a gente come no Brasil é produzido em pequena escala, 80% do mundo é em pequena escala, então a grande escala geralmente não é para alimentação humana. Né? Então, é muito importante isso aí. E, como você falou, vai no mercado ver o que você compra, se não é tudo pequenos modos fiscais, como você falou, onde é feita a produção. É agricultura familiar, você está comendo aquele tomate, aquela alface deliciosa. E outra questão que eu quero vir falar, só para concluir essa parte, eles têm mania de dizer, mas é mais feio, é menor. Gente, você pega uma maçã orgânica, ou melhor, de agrofloresta, que é né, uma produção assim, e pega uma com agrotóxicos, que seja modificada geneticamente, o que for. Ela é maior, ela é mais brilhosa, mas come ela para você ver. O gosto de uma esponja. É uma esponja aquela maçã, e a outra é gostosa. Então é super tranquilo produzir, né? É possível produzir sim. Quer dizer, tranquilo não é, né? Não é fácil, porque o nosso ecossistema ele está em desequilíbrio, né? Então se torna mais complicado. Mas existem técnicas, tecnologias como as agroflorestas, que já está provando que é possível produção, né, sem utilização de insumos. Verdade. Então, entrando nessa onda, eu quero te perguntar, o que é agroecologia? Então, o que é essa tal da agroecologia? Né? Antes da gente falar exatamente o que é agroecologia, só um pouquinho de história. Até. No século XX, a partir de 1920, surgiram então as primeiras correntes que eram chamadas de correntes alternativas. Alternativas ao quê? Ao modelo industrial ou ao modelo convencional da agricultura. Isso no mundo, né? Nos anos 70, o conjunto dessas correntes, que eram chamadas de alternativas, elas passaram a ser chamadas de agricultura alternativa. Então, a primeira coisa que surgiu, o primeiro nome que surgiu foi agricultura alternativa. A agricultura alternativa a quê? Então, ao modelo agroindustrial ou convencional de agricultura. Né? Então, no Brasil, mais especificamente, nos anos 80 e 90, diversos profissionais, estudantes, agricultores, enfim, aquela galera que trabalha com as ciências agrárias, especialmente aqueles que estavam profundamente preocupados, então, com os impactos, né, que toda essa agricultura convencional vinha trazendo, os impactos ambientais, né, como consequência do pacote tecnológico que foi imposto, que foi colocado na época da chamada Revolução Verde. Né? Então, eles refletiram na época, as pessoas começaram a pensar, a refletir naquela época e a construir essa agricultura alternativa. Então, existia um desejo comum, não só desses pesquisadores, desses agricultores, desses estudantes brasileiros, mas do mundo inteiro, em mudar a base da agricultura. Porque a agricultura, Tef, ela surgiu tem mais de 10 mil anos atrás. 10 mil anos. E até um certo ponto, ela sobreviveu sem esses insumos químicos. Né? E a partir da Segunda Guerra Mundial, então, a gente começa a utilizar esses insumos químicos e as máquinas e implementos agrícolas na agricultura. Então, vários autores, vários estudiosos. Um deles, eu vou citar, é Miguel Altieri, né, que é um dos caras assim, que escreve muito sobre a agroecologia. A Ana Primavera, que infelizmente faleceu, mas uma senhora assim, incrível. Ela dava aula aqui em Santa Maria. Sério? Santa Maria. E eu venho saber isso agora. Depois que ela faleceu, eu dava aula aqui em Santa Maria, na Faculdade Federal. O livro dela é muito bonito, a história dela. Então, a agricultura alternativa que se buscava naquela época era um contraponto tecnológico, né, ao formato organizativo da agricultura chamada agricultura moderna, que foi imposta depois da Segunda Guerra Mundial, que é chamada Revolução Verde. Então, o que era essa agricultura alternativa naquela época? Era um conjunto de práticas, de técnicas de cultivo do solo, da terra, que se diferenciava então da agricultura convencional, da agricultura chamada de moderna. E o objetivo dessa agricultura era o desenvolvimento sustentável e a produção de diversos gêneros alimentícios, né, agrícolas, sem qualquer tipo de agrotóxico ou outro insumo.
e ela também ficou conhecida como agricultura ecológica. Então, aí no mundo foram surgindo diferentes ramos, diferentes linhas de agricultura. Uma delas é chamada de agricultura biodinâmica, surgiu em 1920 na Alemanha. Um outro ramo que a gente falou anteriormente, a agricultura orgânica, ela surgiu em 1930 na Inglaterra e nos Estados Unidos. A agricultura orgânica biológica, depois veio a agricultura biológica, nasceu na França, surgiu na França. E a agricultura natural surgiu no Japão em 1930. Da agricultura biodinâmica, surgiu a agricultura ecológica, né? Na Alemanha também, na Holanda, no ano de 1970. Da agricultura orgânica, que surgiu lá na Inglaterra e nos Estados Unidos, surgiu a agricultura regenerativa, também nos Estados Unidos nas décadas de 70 e 80. Da agricultura organo-biológica surge a agricultura, então, biológica na França. Da agricultura natural, no Japão, surge a permacultura. Surgiu em 1980 na Austrália. Então, todos esses 4 ramos de agricultura que nós falamos, esses ramos foram chamados de agricultura alternativa. E essa agricultura alternativa, então, ela dá origem à agroecologia, nos anos de 1980, adivinha onde? Na América Latina e nos Estados Unidos. E essa agroecologia, a gente chama ela, então, de agricultura sustentável. Então, a agroecologia, ela é uma nova ciência. A agroecologia é uma ciência também, né? A agroecologia, ela não é só um modo de vida. Ela não é só uma cosmovisão dos povos, das pessoas, né? Ela também é uma ciência. E ela traz conhecimentos, ela traz métodos que vai orientar, então, a produção de uma agricultura de base ecológica. E essa agricultura, ela vai ser capaz, então, de se sustentar ao longo do tempo. Então, ela surge nos anos 1970 e durante o desenvolvimento dessa ciência, desse modo de vida, da agroecologia, então, diversos elementos, diversos conhecimentos de outras ciências foram sendo incorporadas na agroecologia. Então, a agroecologia, ela é uma ciência interdisciplinar, multidisciplinar, ou a gente pode chamar também de transdisciplinar, porque ela ultrapassa esse universo acadêmico, né? E ela tem suas raízes, então, nas práticas tradicionais dos povos da floresta, dos povos do campo, né? Então, é uma junção, na verdade, dos conhecimentos tradicionais, né, dos camponeses, dos indígenas, dos agricultores, e dos conhecimentos científicos. Então, quando a gente fala em agroecologia, a gente está falando em ciência e a gente está falando em conhecimento popular, em conhecimento empírico, em conhecimento tradicional. Então, é uma combinação, né, desses conhecimentos tradicionais e de conhecimentos científicos. Então, quando a gente fala em agroecologia, a gente fala em alguns aspectos, né? Um dos aspectos da agroecologia é que tudo está interligado. Tudo está interligado. Não existe coisas separadas como a gente aprende na escola, né? Cada um na sua caixinha, né? Geografia, ali a história, a gente não consegue conversar entre as, né? Então, na agroecologia, tudo está interligado, ou seja, a gente compreende a natureza e as ligações que existem nela, e a gente, a partir da natureza, a gente pensa, então, em sistemas de produção mais estáveis e mais equilibrados. Então, a gente procura na agroecologia imitar a natureza, né? Para que a gente possa, então, ter essas relações aí, né? Nossa, eu já sou encantada, você falando deixa a gente mais encantado nessa área. Então, na agroecologia, Tef, a gente vê as coisas de forma integrada. A gente tem uma visão holística do todo, né? A gente não vê de forma separada, né? Então, tudo deve ser manejado respeitando os limites da natureza e as características dos agricultores, né? Então, a natureza, ela é um apanhado de recursos que se pode utilizar de forma... ela não é um apanhado de recursos que a gente possa utilizar ela de forma, então, indiscriminadamente, como se ela fosse uma máquina a serviço do homem. Ela não é uma máquina a serviço do homem, né? Na verdade, nós, seres humanos, também somos parte da natureza. Nós somos natureza, na verdade, né? E se a gente for fazer um estudo, o Karl Marx ele fala que em um determinado período do tempo aconteceu uma ruptura metabólica entre
o ser humano e a natureza, né? Então a gente teve essa ruptura e a gente deixou então de enxergar a natureza como parte da gente. A gente começou a ver a natureza como nossa inimiga. A gente tem que torturar, a gente tem que arrasar ela para que ela possa, né, dar o nosso sustento. Então, a gente precisa respeitar a natureza e, nesse sentido, o ser humano é parte da natureza, né? Depende dela. A natureza não depende da gente. Imagine se a gente acabar com a natureza, com as florestas, etc. Nós, seres humanos, vamos desaparecer. Se acabarmos com todos os seres humanos, a natureza vai agradecer, né? Então, a gente... É mais ou menos isso, quando eles falam com as mudanças climáticas, meu Deus, temos que ajudar o planeta. Olha, o planeta vai continuar. É nós que não vamos conseguir viver aqui sem a natureza. Então, Tef, falar em agroecologia, a gente exige novos valores. Não tem como eu ser um agroecólogo se eu for um cara machista, por exemplo, né? Se eu for um cara autoritário. Enfim, a gente precisa, então, buscar novos valores, né, por uma nova sociedade. Porque a agroecologia não é só uma ciência também, é um modo de vida, né? Então, para se produzir ecologicamente, é preciso identificar essa relação, então, entre os elementos que são presentes na produção e observando como o solo, como que as plantas, como que os animais, como que o clima e todos os demais elementos, eles se interagem. Então, nessa visão sistêmica que a gente tem, holística, na agroecologia, a produção de base ecológica é preciso entender a relação que existe entre todos os elementos que compõem o que a gente chama de agroecossistema, que nada mais é um ecossistema que foi transformado para produzir alimento. Então, a gente deve observar o solo, as plantas. Sabe aquelas plantas que a gente chama de mato, planta daninha, inso, no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, fala inso. Isso, falar isso aqui. Essas plantas, na verdade, na agroecologia a gente vê elas como plantas espontâneas, ou muitas vezes plantas indicadoras, porque muitas plantas, elas acabam indicando as condições climáticas, as condições do solo, da qualidade do solo. pH. Por exemplo, pé de galinha, que eu acho que todo mundo conhece no Brasil, né? Ele está indicando alguma coisa ali no solo, ou seja, ele está indicando que o solo está provavelmente compactado. Então, as plantas, elas falam com a gente, né? Elas mostram a saúde do solo para a gente. Então, em uma floresta, existem muitas espécies de plantas, de animais, insetos, que dependem uns dos outros. E algumas plantas necessitam de fungos, de bactérias, enfim. Então, tudo está interligado. Nós necessitamos de todos os elementos que possuem na natureza, de todos os animais, né? De todos os seres vivos. Então, preciso a gente planejar essa produção, né? E a gente precisa entender essas relações que existem para que a gente possa ter uma visão sistêmica da realidade. E quando a gente fala em visão sistêmica e visão holística, a gente não está falando só na questão da produção, na questão da natureza. A gente está falando em todas as relações possíveis, né? As relações humanas, nas questões sociais, nas questões econômicas. Então, é um conjunto de elementos aí, né? Então, a gente sai da nossa caixinha, do nosso mundinho, e a gente começa a ter uma visão mais, né, geral das coisas. A gente começa a ver as coisas como um todo, que tudo está interligado. Então, é um princípio da agroecologia. Uma outra questão na agroecologia que a gente trabalha é que a força está na participação popular e na vida rural. Então, é interessante que a agroecologia ela considere os aspectos ambientais, sociais, culturais, éticos, políticos, religiosos, todos os aspectos na agricultura, não só a produção. Então, também, a produção ecológica se adequa mais à pequena propriedade, né, da produção agrofamiliar e camponesa. Quando a gente fala em agricultura orgânica, a gente até pode falar em grande escala, em grandes propriedades. Porque existem grandes propriedades que produzem de forma orgânica, né, agricultura orgânica. Mas a agroecologia não cabe na grande produção desse modelo. Porque a gente vive um mundo em que o sistema que a gente vive, ele acaba cooptando, né, as ideias aí para a própria sobrevivência do sistema, né? Então, cooptar a agricultura orgânica. Mas quando a gente fala em agroecologia, a gente não fala em grande propriedade, a gente fala em pequenas propriedades, né, em agricultura familiar. Então, é uma produção
muito mais diversificada, que a gente pode ter monocultivos na agricultura orgânica, por exemplo, plantio de soja orgânica. Já na agroecologia, a gente não trabalha com monocultura. A gente trabalha com questões mais diversificadas e para comercialização no mercado local e não para a exportação. Enquanto que, como eu falei lá atrás, muitas das produções orgânicas brasileiras são exportadas. Então, a gente precisa produzir alimento, a gente precisa produzir comida saudável para nós, brasileiros, não para exportar, né? Claro, se tiver um excedente, enfim, tudo bem exportar também, né? Mas a ideia da agroecologia é que a gente produza alimento saudável para todos nós. Não só para rico comprar lá no supermercado, porque geralmente o produto orgânico está mais caro, né? Mas justamente por isso, o sistema acabou ocultando ele e viu que é uma forma que dá lucro, né? Para esses empresários, né? Então, a agroecologia a gente trabalha com a produção local, né? A comercialização local. Então, é interessante, é importante fortalecer a vida rural, a vida camponesa. Infelizmente, hoje, no campo, estão ficando apenas os idosos. Na comunidade onde eu moro mesmo, a maioria é de idoso, né? E eu participo das celebrações na comunidade e eu sou o mais jovem da comunidade, né? Então, as comunidades estão envelhecendo, estão ficando mais masculinas também. Porque geralmente as moças, elas saem do campo, vai para a cidade estudar, um emprego, e geralmente os homens acabam ficando, os jovens, porque eles acabam arrumando um emprego de diária, de tratorista, enfim, alguma coisa assim. Ah, sim. Então a gente precisa fortalecer a vida camponesa também, através de políticas. Fixar os jovens do campo também, e eles continuarem esse trabalho. Criar condições para que os jovens possam ter opções de liberdade de escolha, né? Eles falaram assim, olha, eu vou escolher ficar no campo por causa disso, disso, disso. E muitas vezes o jovem não tem escolha, não tem opção, eles acabam saindo mesmo por falta de opção. Então, na agroecologia, a gente também trabalha com isso. Então, fortalecer as políticas públicas, né? São aquelas políticas importantes, os programas que existem, né? Governamentais, municipais, estadual e federal. E também as associações, as cooperativas, elas são muito importantes também para a agroecologia, para organizar o povo, né? Para organizar os camponeses, os agricultores, para que eles possam buscar, né, melhorias de beneficiamento do produto, de comercialização, de organização. Enfim. E na agroecologia a gente utiliza metodologias participativas, né? A gente não trabalha com formas verticais de participação, né? A gente trabalha de forma horizontal. O nosso diálogo é horizontal. Ou seja, há uma troca de conhecimentos, de saberes, né, entre os produtores, os agricultores, os camponeses e nós, os técnicos, os profissionais. Então, o Paulo Freire ele fala muito sobre isso, né, que a gente precisa ter essa troca de conhecimento. Né? Porque muitos profissionais vão no campo, né, trabalhar, eles vão lá como se eles fossem os deuses, né, os donos das verdades, os agrônomos que estudarem, enfim, todos os outros profissionais das ciências agrárias. Então, a gente precisa ter esse conhecimento de que, essa sensibilidade de que a gente precisa ouvir também os camponeses e construir juntos as resoluções dos problemas, né? Não levar coisas prontas, senão a gente vai estar levando pacotes tecnológicos e a gente vai estar fazendo da mesma forma como a agricultura convencional faz. Né? Então, a gente precisa dar muita importância para os conhecimentos e os saberes populares, né? São muito importantes aí para a agroecologia. Enfim, a agroecologia, então, ela renova o solo, ela aumenta a biodiversidade, ela aumenta a fertilidade do solo, ela produz alimentos saudáveis, ela valoriza a cultura local, ela gera renda, ela fortalece a juventude camponesa, ela fortalece a participação da mulher na produção, porque sem mulheres também não é agroecologia. A agroecologia ela também trabalha com a igualdade de gênero, alimentos saudáveis, consequentemente melhoria da qualidade de vida e tudo isso um equilíbrio ecológico da comunidade. Então a agroecologia ela é fundamental, né, para que a gente possa construir um mundo melhor. A ONU já disse isso, né, que a agroecologia ela é fundamental para a gente realmente produzir alimentos no mundo. É quem vai salvar o mundo aí, né, dos problemas
principalmente dessas pandemias que existiram, que vão Ah, existir, que vão existir. A gente precisa alimentar de forma saudável, alimento de qualidade. Então, não sei se aumentar a nossa umidade. Eu vou só te cortar um minuto, porque nós estamos quase terminando. tá. Passou tão ligeiro. Eu já terminei. Não, não, sim. Desculpa te interromper, mas passou tão ligeiro te ouvir. Tão bom poder estar aqui conversando com você, trazer todo esse conhecimento. Então, como está no finalzinho, eu quero lhe agradecer de coração, disponibilizar esse tempo para estar aqui falando, passando tanto conhecimento. Essa tua experiência é muito importante o que você vem fazendo. Uhum. Maravilhoso, encanta mais quem gosta e quer fazer isso. E esse teu olhar como acadêmico, né? Você é professor, né? Então você é pesquisador. Então você tem muito conhecimento para passar. Dá vontade de fazer umas 10 lives com você, né? É muito bom. Então eu venho agradecer. Eu vou fazer essas duas lives, né, com você e amanhã tem outra, para abrir um pouco a mente de quem eu estou convivendo aqui. Eu estava muito tempo no Nordeste, então eu estou acostumada com essas questões que você falou tudo aqui, mas eu vejo que o povo onde eu nasci ainda não está caminhando tão longe como lá no Nordeste, Norte, sabe? Aqui tem agricultura familiar, mas a agricultura familiar que produz tabaco, fumo, arroz, Sim, e usa muito agrotóxico. monocultura. Monocultura com agrotóxico. É. Não é aquela agricultura familiar que eu vi muito na Bahia, que eu vi no Ceará, A que é gente a também não pode agricultura. romantizar a agricultura familiar, achar que a agricultura familiar produz sem agrotóxico, né? Boa parte dos Sim, agricultores familiares utilizam agrotóxico. pois é. Então, eu quero lhe agradecer novamente. Acho que falta só Eu que 2 minutos. agradeço. Maravilhoso. Então, quero ver se você tem mais alguma coisa que você queria complementar nesses 2 minutos. Eu tinha umas perguntas aqui, ó, mas é duas bem sucintas, que minha mãe, quem quiser seguir, Rafa, Jericoacoara, ela deixou duas, ela disse assim, pergunta para o Gervásio para mim, qual foi a decisão mais importante que você tomou e o que mais te incomoda no mundo hoje? Nossa, o que mais me incomoda no mundo hoje são as fake news, o discurso de ódio e tudo isso que está acontecendo no Brasil, né? Não só a pandemia, mas todo esse movimento que já vem acontecendo no Brasil e no mundo, né? De que você joga uma opinião sua lá no Face, que lá é verdade absoluta e pronto, né? Ou seja, há um desprezo pelo conhecimento científico, né? Tá acontecendo um desprezo, né? Então, eu me sinto muito ruim, muito mal por isso, né? Esse desprezo pelo conhecimento, pela ciência, né? As pessoas preferem acreditar numa mensagem que chega no WhatsApp de não sei quem, Nossa. geralmente é uma fake news, do que um cientista, um professor, um pesquisador. Então, isso me deixa muito, muito, muito mal. E uma decisão, nossa, difícil. Muito difícil essa. Não sei, assim. Talvez ter ido para o México, assim, né? Porque durante meu doutorado, eu fui fazer um doutorado de sanduíche no México, morei 6 meses lá. Então, foi uma decisão Nossa. difícil, né? Ir para lá, porque eu ia deixar minha família, ir num país diferente, eu não sabia espanhol, eu nunca tinha viajado tanto tempo assim fora. Minha primeira viagem foi para a Argentina, e enfim, não foi uma decisão fácil, assim, mas valeu muito a pena. Eu amo viajar, pretendo Eu continuar também. outras viagens aí. Vamos tirar um tempo, um dia, para fazer uma live só sobre viagens. Você Vamos, tem muita história, né? vamos. Então Mas é isso, tá. eu agradeço pelo convite, agradeço a participação de todos. Se quiserem conversar comigo, mandem mensagem no Face, no Instagram. Enfim, a gente vai se falando. Um abração, tudo de bom para vocês e se cuidem, galera. Vamos usar máscara, álcool em gel. É importante. Quem puder ficar em casa, quem não puder, tomar todos os cuidados possíveis. Um abração. Muito obrigada. Beijão. Tudo de bom. Obrigado por estarem assistindo. Quero agradecer a todos. E fiquem ligados, então. Ali eu botei até o quadrinho. Eu adoro quadro de giz. Aí eu botei. Amanhã é Good and Guest. A gente vai falar um pouco sobre
o mês da mulher, né? Foi dia 8 de Internacional da Legal. Mulher. Então, a gente vai falar das mulheres camponesas, mulheres da roça, como eu e a Guti. Então tá, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.